No ar pela Vibe Mundial. Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Oi, pessoal! Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a professora Silvia Helena e o meu programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. São Pílulas de Bem Viver. E nós estamos aqui sempre às quartas-feiras, às 14h30. E hoje, pessoal, quem já está aí no YouTube já está enxergando que eu tenho hoje um convidado especial aqui. Então, vamos saber quem está aqui. Por favor, se apresente. Olá, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Kleber Hernandes. Trabalho hoje principalmente com vendas, com desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de marcas, desenvolvimento de mercado também. E eu vim aqui hoje para bater um papo com a minha irmã e ex-professora também, né? Então a gente está começando, vamos trocar ideia, falar muito sobre empreendedorismo, sobre fé, sobre dar o salto e acreditar em si mesmo. Muito bem. Então, vocês já perceberam que ele já contou para vocês quem é ele. Nós viemos de um mesmo núcleo familiar. Somos filhos dos mesmos pais, que hoje em dia é uma coisa assim mais ou menos diferente, né? Então, nós somos filhos dos mesmos pais. E eu sou a irmã mais velha. E o Kleber, quando o Kleber nasceu, eu era uma menina de 9 anos. E eu ajudei a cuidar do Kleber, né? Kleber foi uma criança assim que eu acompanhei o crescimento dele, o desenvolvimento e conforme ele contou para vocês aqui, né? Também ele já foi meu aluno. Só que ele falou uma palavra que é uma palavra que eu nunca falo. Ex-aluno. Porque não existe ex-aluno e não existe ex-professor, né? A gente está sempre nessa jornada aí. E o Kleber, vocês imaginam, né? Todo mundo ficava de olho nele. Olha, o irmão da professora, o irmão da professora. Só que era uma época também que eu era uma professora um pouco mais exigente do que eu sou hoje, né? Porque eu acho que com o tempo a gente vai ficando um pouco mais flexível. E aí eu vou fazer aquela pergunta crucial, né? E a pergunta que não quer calar, porque quando a gente conversa com alguém, você pergunta para a pessoa, quem é você? Ah, eu sou o fulano e eu faço isso. Ah, eu sou a Silvia e eu sou professora. Mas eu queria saber, assim, um pouco mais. Kleber, fala a verdade, só para a gente aqui, que ninguém está ouvindo. Quem é você? Quem sou eu? Hoje eu posso dizer que eu sou um pai de família. A gente sempre brinca, a gente nunca imaginou que isso poderia acontecer. Acabou acontecendo, foi um presente que eu tive. Eu me tornei hoje um pai de família. Então hoje eu acredito que quando eu vou me apresentar, eu não sou simplesmente o Kleber, aquele Kleber que você conheceu. O filho, o irmão. Exatamente. Eu acho que hoje eu sou o Kleber, o chefe de uma família que aos trancos e barrancos a gente é muito feliz. E a gente vai passando por cima de tudo para a gente trazer a nossa felicidade. Então, não tem problema. Os problemas estão aí para serem enfrentados, para serem resolvidos. Então, eu acho que esse é o nosso mantra. De a gente pegar, tem um problema, tudo bem. A gente vai resolver da melhor maneira possível. Se não acabou, é porque não chegou ao fim ainda. Então, vamos fazer com que... Vamos ser felizes. Eu acho que a minha esposa, ela tem um lema que ela... é um lema que ela leva assim tão forte na vida dela que ela até tatuou isso na pele dela, que é a tarefa do dia ser feliz. Então, a minha tarefa é fazê-la feliz e vamos passando por cima de qualquer problema, de qualquer obstáculo que a gente tenha para a gente ser feliz. Ah, muito bem. E hoje nós estamos aqui também com a Vanessa, também está aqui com a gente, ó. Vanessa. Oi, tudo bem? Muito bem, que também é uma presença agora constante nas nossas vidas, né? Na nossa família, que o Kleber, ele era aquele meninão que a gente não sabia que ele ia querer ter essa vida de família, essa vida de casado, né? E a gente ficou muito feliz em saber que
essa nossa máxima, né? Porque crescer dói, não é fácil, né? A gente tem que enfrentar as coisas que a vida nos apresenta, né? Mas que a gente vai ter essa força, porque essa força, ela está dentro de cada um de nós. Não é uma força que foi exportada ou importada, né? Ela é uma força que ela já existe lá dentro, ela está em estado de latência e as pessoas, aos poucos, elas vão descobrindo que elas têm essas forças, né? E às vezes não só é uma coisa que acontece da gente ter sempre mais do que uma força. Então eu queria que você falasse, já que o meu trabalho é de administração, meu trabalho é essa coisa da mentoria de carreira, eu queria que você falasse sobre o teu trabalho de gerenciamento. Como que você faz no teu gerenciamento? Pode falar aí como que você trabalha? A gente quer saber um pouco de você. Você falou agora aí em forjar. Eu tive muita sorte, principalmente profissionalmente, porque eu fui forjado praticamente eu fui forjado em duas empresas, onde essas duas elas me fizeram o profissional que eu sou hoje. Então, quando eu falo para todo mundo, eu era da área financeira, acabei caindo no comercial como um analista administrativo de vendas, e logo em seguida eu consegui saltar a mesa. Então eu saí de trás da mesa, onde eu era apenas um simples analista, e fui mordido pelo bichinho da rua, que é o bichinho de vendedor. Muito tempo, em 2000, numa proposta que eu tive de um gerente meu na Parmalat. Na Parmalat eu aprendi muita coisa, mas eu falo para todo mundo, minha maior universidade mesmo foi na Ambev. Porque a Ambev, ela te dá processo, ela te ensina processo. Então, a Ambev, você tem lá os 13 passos do vendedor excepcional, que é o SPSEX, que se eu não me engano que eles chamam. E o primeiro passo, eu estava até conversando, teve a feira da APAS essa semana, e eu estava conversando com o dono de uma empresa, que é um parceiro meu, que hoje eu trabalho para ele, e eu falei que o primeiro passo que a Ambev te ensina no mercado, isso imaginando que eu tinha 75 visitas por dia, então eu tinha... 75? Mas 75 como você consegue visitas. fazer 75? Se é você na mesma área, na mesma região? Você seguindo os passos, você conseguiria fazer as 75 visitas, onde você conseguiria sair... iniciava o meu dia no Palm Top com 0 e finalizava o dia com 250, 300 caixas de cerveja vendida, mais todos os outros que você tinha que bater. Você tinha que bater cobertura trimarca, você tinha que bater cobertura PET, então tinha algumas coisas. Então eles vão te ensinando, eles vão te lapidando, onde você consiga trazer seu dia e você tinha que ter se eu não me engano, você tinha que ter uma positivação, na época era de 75%. Sim. Então você tinha que atingir essas métricas. Para você poder cumprir a tua meta do dia. Exatamente. Para valer a pena você ter ido para a rua, para valer a pena você ter estado lá. Então, lá eu aprendi muito sobre processo. Então, você imagina, num universo de 75 visitas por dia, onde você está atendendo o pequeno varejo, ali eu comecei lá iniciando atendendo classes de C a Z. D. Não, C a Z. Z. Existe um Z? Não existe, mas era assim, porque muitas vezes você tinha que deixar o carro 3, 4 quarteirões para baixo, porque era tudo terra, não existia nem a rua, mas lá tinha um forró onde o cara ia consumir 7 caixas de Skol. E a Skol, eu trabalhava para a Skol era o que a gente chamava de M1, que era a primeira marca, porque Guarulhos, eu fazia isso em Guarulhos. Guarulhos é diferente de São Paulo. Em São Paulo, a Brahma é a número 1, aí a M1. Isso na minha época. E Guarulhos, a Skol era a M1. Sim. Então, e tinha até uma fábrica da Skol lá, né? Tinha a fábrica da Skol, mas 90% do consumo da nossa revenda vinha de Jacareí, que era onde tinha... por causa da água. Vinha o maior volume. A água aqui, na época, aqui só era, se eu não me engano, era Boêmia que era fabricada aqui. Então, ali eu aprendi você ter que... Uma forma de lidar 75 vezes por dia, onde você tinha que lidar diferente com os clientes, porque um cliente ele ia estar mais aberto, o outro cliente ele ia estar reclamando, então você tinha que passar por tudo isso aí com os processos,
Então eu te falo que foi uma universidade, foi a minha verdadeira escola, por quê? Processo. Então você sabia que se você seguisse os passos, se você seguisse o teu... porque você tinha uma reunião matinal, uma reunião vespertina. Sim. Você sabia que se você seguisse os passos que na matinal foram dados para você, sabia que na vespertina você ia ter um bom resultado e você ia sair de lá já sabendo que você ia bater meta. Então, processo. Então, você sabia que no outro dia, quando o caminhão estava entregando, eu sabia exatamente que às 10h48 da manhã ele ia estar em tal cliente. Ah, vocês têm todo esse controle? A gente tinha esse controle na época. Hoje em dia os controles devem estar muito melhores. Porque agora é tudo digital, né? Exatamente. A gente está falando de uma era ainda analógica. Mas a gente sabia que... Como que era a tua documentação? Era tudo manuscrito? Não, você tinha o Palm Top. Ah, tá. Já era, mas só que você tinha um mapa, toda manhã você pegava um mapa que lá mostrava qual era o teu objetivo do dia, como que você estava em cobertura trimarca, que a cobertura trimarca era que você tinha que vender Skol, Brahma e Antártica. Você tinha a cobertura trimarca P2, que você sabia que você tinha que vender... Pepsi, Suquita, Guaraná e soda. Então você tinha que ter essas coberturas, então você sabia como estava o teu desenvolvimento para você chegar, para você saber qual que era a sua variável, porque quem fazia o meu salário era eu. Então eu tinha um fixo variável onde eu fazia isso aí. Então, por isso que eu te falo, ali eu aprendi processos. Tá. Então, nessa época, você já era um CLT diferenciado. Você tinha que ser diferenciado para você trabalhar na Ambev. Então você não podia, você sabia que você tinha que estar lá todo dia às 6h45 da manhã para tomar o café. Passava do café, já a matinal iniciava às 7. Também. Já era. Às 7, você sabia que às 7h40 você já tinha que estar no seu carro já indo para o primeiro cliente. E aí você tinha, dentre os passos, conhecer e ser reconhecido pelo nome. Você tinha que ver como que estava, se ele tinha lá o seu freezer. Você tinha que ver como estava a apresentação do freezer, ver se não tinha nenhuma invasão. Se tivesse alguma invasão, tinha que conversar com ele. Você conversava primeiro com o cliente, para depois você levar o caso para cima. Sim. E eu tive muita sorte, porque eu tive pessoas que eu fui conhecendo, que eu conheci. Uma das minhas melhores amigas eu conheci na Ambev, e eu trago ela pro resto da vida, porque eu até brinco que ela foi... exatamente, que é a Cat. Que ela foi a minha professora. Ela que me ensinou. Foi a tua madrinha. Foi a minha madrinha, porque eu vinha de um ciclo onde eu não tinha. Então ela me ensinou os processos, ela me ensinou tudo, me ensinou como vender, me ensinou como lidar com o cliente chato, como ajudar o cliente bom, e sempre focado em valor, sempre focar em volume. Eu tinha que crescer o volume. Sim. Então a gente já tinha, na época, se eu não me engano, a Ambev ela tinha um shelf de 85%. Isso na regional. E a gente tinha que crescer cada vez mais. E a gente tinha nossos inimigos, entre aspas, a Coca-Cola, a Choca, que é o pessoal ali de Itu lá, até esqueci o nome da cerveja. Então a gente tinha que pegar... Não era Kaiser na época? Não, a Kaiser na época... A Kaiser fazia parte da Coca-Cola. Ah, fazia parte da Coca, eu não sabia. Fazia parte da Coca, entendeu? Então, mas eu tinha que brigar com a Coca-Cola com a Pepsi. Sim. Então quando veio aquele slogan, pode ser Pepsi, eu tava lá. Quando tinha os limõezinhos, aquela Pepsi Twist, eu tava lá. Então, era uma campanha massiva de marketing, mas tudo tinha o seu processo para você seguir. Então, eu atendendo o pequeno varejo nessa época, era uma verdadeira guerra, porque você tinha que pegar, você tinha que usar a força. Qual que era a minha força? Era usar a Skol e começar a colocar os produtos. Então eu usava uma força de um produto onde o cliente estava em busca. Então eu utilizava desse produto para poder fazer a introdução e prospecção dos outros produtos, que eram os produtos mais difíceis de vender. Muito bem. E quando que você saiu dessa vibe de bebida? E aí você saiu de lá e foi para outra bebida ou não? Não, eu saí de lá e aí eu conheci o mundo dos frigoríficos. Ah, tá. Aí já foi frigorífico. Eu fui para um frigorífico que é o de frango, que é Frangos Adoro. Sim. E aí eu saí de lá e aí eu comecei como aprender um commodity. Certo. Que aí é uma vibe completamente diferente. Porque aí já é outra visão de mundo. É outra visão de mundo. Outra Porque visão quando você vai mercado. trabalhar com commodity, e era uma época em que o frango foi o símbolo do real. A gente não pode esquecer disso.
que foi uma coisa que o Fernando Henrique usou isso muito forte. Sim. E aí eu fui trabalhar para uma empresa muito antiga aqui de São Paulo. Eles estão até hoje. É uma empresa que faz parte Bem conceituada? É uma empresa que faz parte da família Maluf. Ah, tá bom. A dona Silvia que cuidava, junto com o senhor Gilberto. Eu até brinco, eu tive o prazer de pegar na mão do seu Maluf uma única vez, mas foi lá que eu tive esse prazer. Foi lá também que eu aprendi o commodity e você tinha o mercado era tão intenso que você tinha um preço de manhã, um preço à tarde e um preço à tarde. Também por causa da inflação, né? Não, Era a época não tinha. inflacionário. A gente está falando isso aí de 2009. Tá. Ah, não, 2009 então já a não gente tinha já mais. tinha se distanciado Tá. do fantasma da inflação. Tá. Só que mesmo Mas assim por que tinha toda essa é um variação? commodity de muito preço? forte. Por quê? Hoje não, hoje já está muito mais contido, porque hoje, por exemplo, você tem poucas empresas no mercado e elas controlam a cadeia verticalizada. Certo. Então, hoje eu sei o que é uma cadeia vertical, mesmo, porque hoje com o meu trabalho de hoje, mas voltando lá atrás, você vê, porque... Mas é aquela mesma visão do vertical do Ford, que o Ford começou lá no modelo T com o parafuso, com a porca, com a porta e Exatamente. depois com o modelo T na cor preta? Hoje, para você ter, eu costumo brincar aqui do pinto ao frango, são 44, 43 Sim. dias. Mas hoje o frigorífico, ele vai, quando ele vai para o pecuarista lá, ele controla. Então, ele envia os animais, os pintinhos. Os insumos. Mas ele envia também todos os insumos. Então, tanto a ração, as vacinas, a água, o jeito que tem que beber, tudo ele controla isso aí. E aí vai chegando lá aos 42, 45 dias, ele volta lá com o veículo dele para poder recolher. E tanto é que é uma coisa que tem que ser uma coisa assim, muito bem, porque como é um crescimento acelerado, então você tem que ter muito cuidado Sim. com as granjas para você ter os melhores produtos, Tá, entendeu? então tem até uma qualidade da água e uma forma de entregar a água para ele, ele consumir. Não, para você ser homologado hoje, para você hoje tá entregando para uma grande indústria, eles controlam tudo. Muito bem, que legal. Porque aí a assinatura deles que vem embaixo, né? Exatamente, porque ninguém vai saber... A certificação é da empresa, né? Exatamente, e aí a empresa não sabe onde foi a granja. E é o granja. CIF da empresa, mas Sim. hoje em dia tudo é rastreado. Então Sim. você sabe, com o lote, você sabe exatamente de qual granja que veio, Sim. qual foi o dia de abate, qual foi o dia de recolhido, como que foi o trajeto da granja até o frigorífico. Então hoje é uma coisa assim muito... Rastreada, certificada mesmo. E processos. É. O processo hoje é uma coisa assim... Antigamente, você não tinha processo nenhum. E eles foram trazendo esse processo. Você vê hoje também muitos... Principalmente hoje no comercial... É a profissionalização do trabalho. Exatamente. Né? Hoje no comercial e o logística, eles foram roubando, foram importando muito os funcionários principalmente da Ambev. Sim. E eles foram trazendo esses processos. Também da Ambev? Muito. É mesmo? Você vê hoje muito desses profissionais hoje que eles valem peso de ouro porque eles conseguem levar esse processo... Entregar essa coisa que a gente gostava de dizer que era a qualidade total do produto, a qualidade, Exatamente. aqueles ISOs da vida lá. Exatamente. Mas eles sabem muito mais do que isso, eles sabem implementar na prática também. Eles implementam na prática. O começo acaba se tornando uma coisa muito chata, mas quando você se dispõe a querer entender o que é exatamente o que ele está fazendo, Sim. você para com esse teu maravilhosa. pré-conceito. Perfeito. É chato. Não é chato. Tudo isso você precisa para você chegar onde você quer. Que legal. E aí, voltando assim, E isso é gestão total, né? Não, é a gestão. Então lá foi meu primeiro frigorífico. Foi a primeira vez que eu trabalhei com commodity. Foi a primeira vez que eu vi essa loucura. E quando eu te falo quando eu falei no começo, que eu tive duas empresas que me forjaram, que me moldaram. Sim. E a segunda empresa foi, depois disso eu fui para a Seara, lá, e aí na Seara eu aprendi novas técnicas e eu aprendi a minha grande escola com a Seara foi o seguinte, foi você ter um DRE.
Eles te ensinaram você a montar um Também DRE por você conta. consegue. Então você agora sabe também fazer as análises das demonstrações financeiras das empresas para você saber qual é a saúde que a empresa tem. Não só isso, você, quando você vai atender uma conta, você tem que ter um DRE interno dessa conta. Sim. Por exemplo, hoje se eu estou atendendo, por exemplo, eu sou muito forte no cash hoje, no cash and care, são os atacados. Se eu vou atender hoje o atacadão, então eu tenho que saber que na última linha, qual que é a rentabilidade que eu estou dando para a empresa. Porque a empresa precisa ter o lucro. Então, Sim. na última linha, após pagar tudo, os impostos, tudo, que é o que a gente chama de Custos o fixos. EBITDA. Então eu tinha o meu EBITDA das contas, então eu tinha o GP, que é para saber quanto que era. Aí depois de todas as linhas, eu tinha o EBITDA para saber se essa conta estava me trazendo rentabilidade ou não. Rentável Por quê? ou não. Eu poderia muitas vezes vender. Eu tinha um cliente onde eu estava vendendo 100 toneladas para esse cliente, e mesmo assim é uma conta deficitária. Uma conta deficitária, por quê? Dessas 100 toneladas eu estou vendendo 97 toneladas de linguiça ou bacon, são produtos que não vão me trazer rentabilidade. Então foi isso que eu aprendi. Então, Não é o que M1 ROI. deles. Exatamente, que é o ROI. Você vai usar isso aí para você ter rentabilidade, para você fazer a indústria, você fazer a indústria girar. Certo. Só que ali foi onde eu aprendi. Não adianta, você não vai ter rentabilidade numa conta se você não aumentar o seu mix de produtos. Sim. Então você vai ter rentabilidade você trazendo um mix. Por quê? Entre um produto e outro você vai ter uma rentabilidade de 2, menos 1. O bacon hoje dá prejuízo para todo mundo. Só que é um produto que precisa estar. Sim. O bacon manta. Mas se você pega desse bacon manta, você faz o bacon em cubos, você faz o bacon em fatias. Então, nisso você começa a trazer rentabilidade para um produto ruim. Você tem os subprodutos, a salsicha, que onde você, sabe, é um produto, é um subproduto, só que ali você acaba trazendo volume para a conta, e aí você traz a rentabilidade com produtos industrializados. A minha época era com pizza, era com lasanha. Sim. Que foi onde eu comecei a, sabe, sair um pouco do traço e trazer positividade para essas contas. Aí agora eu quero te fazer uma pergunta. Valor agregado. Aonde que a gente consegue começar a ter esse pensamento assim, olha, isso aqui não adianta, não vai para frente, não adianta querer chorar por defunto que não merece. Como é que você consegue ver essa visão do valor agregado? E a gente tem aí 1 minuto e meio. Vamos lá. Eu acho que o valor agregado é o que eu te disse. Quem me ensinou o valor agregado, quem me ensinou como trabalhar com isso aí eu tenho que agradecer muito a JBS. Olha. Que foi quando virou a ficha, quando virou que a Seara, ela era do grupo Marfrig, eles tiveram alguns problemas. A JBS Foods, num feriado de finados. Entre a quinta do feriado e a segunda-feira nasceu a JBS Foods, porque ela foi lá e incorporou as marcas Seara, Resende e algumas plantas que eles tinham pego também, que eram da BRF. Então, ali eles que ensinaram como agregar valor. E hoje, para você ter valor agregado num tipo de produto, não importa a embalagem. Você tem que trazer o que aquele produto pode representar hoje na mesa do brasileiro, entendeu? Porque quando você vai lidar com alimento, é isso que você está mexendo. Você está mexendo com a mesa do trabalhador. E se você está mexendo com a mesa, você está mexendo também com a sobrevivência e você está mexendo com a mente e é o leitinho das crianças. Exatamente. É tudo isso que você está pensando. Porque você pega... Eu tenho clientes que a única proteína que ele come na semana é a mortadela que eu mando para lá. Então, sabe, é uma região pobre, que é uma região que a única proteína que ele vai comer é a mortadela. Então, sabe, e tem o clientes também que a proteína que ele consome durante o dia a dia é a proteína que vem de uma proteína bovina, entendeu? Que é uma coisa mais, que hoje em dia com todos os processos, mais estruturada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai
dar o nosso intervalo ali. Ó, 25 minutos passa muito rápido, né? Sim. E aí a gente vai voltar com as cenas do próximo episódio, que é como é que foi essa virada aí de você querer ter essa vontade e essa coragem de assumir que você ia para a livre iniciativa. Vamos lá, Jean? Muito obrigada, viu? Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Vibe Mundial 95,7. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Sonhar é o primeiro passo para ser o que quiser. Quer transformar seu sonho em realidade na Uninove? Venha agora mesmo para uma das melhores universidades particulares do país e transforme sua carreira profissional. São muitas opções de curso com infraestrutura completa esperando por você. Matricule-se agora e ganhe curso de inglês completo, 5 isenções e tudo isso com mensalidades que cabem no seu bolso. Tá esperando o quê? Uninove, seu futuro se conquista no presente. Consulte o regulamento no site. Vibe Mundial 95,7. a rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Vibe Mundial e a hora certa. 2h27. Vibe Mundial 95,7. a rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. O que é? Etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é marca, cola. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem? Marca e cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola. 2095-4499. 31710221, 31710221 e 3262-4490, 3262-4490. São os telefones da Vibe Mundial para você interagir com os nossos comunicadores. Ligue e participe. Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver com a professora Silvia Helena. Oi, pessoal. A gente está de volta aqui e hoje eu estou com uma visita aqui muito importante, uma visita que é da casa. A gente fala assim, santo de casa não faz milagre. Pode ter certeza que faz sim. E para fazer jus a este meu programa, Crescer Dói, né? Então eu queria contar para vocês algumas coisinhas aqui que eu vi lá no portfólio do Kleber Vinícius Hernandes, atuando na área comercial há mais de 20 anos, com gerenciamento, mapeamento, planejamento e execução de processos, cuidando de carteiras B2B e B2C, fidelização e suporte em resolução de problemas, gestão de equipe multidisciplinar, seleção de time com o treinamento de vendas e também avaliação de performance, com desenvolvimento de negócios, foco no crescimento do market share, também controle e análise de indicadores KPI com metas e métricas, estratégias de vendas. Então, ele coloca muito lá que ele tem uns produtos especiais que ele trabalha, que são Angus Black, Wagyu certificados, e que ele, nessas marcas de renome que ele atende,
ele trabalha com 3 principais sistemas integrados, sistemas de gestão SAP, CRM e Microsiga. Então, o que a gente percebeu aqui? É uma coisa que você foi a cada passo fazendo essa carreira aí que a gente sabe que não é fácil, né? Porque crescer dói. Agora, eu queria que você contasse, a partir desse momento que você teve essa visão, que você foi para trabalhar no frigorífico, gente, e tem mais, né? Ele foi trabalhar no frigorífico, na verdade, quem é a ovelha negra da família sou eu, né? Porque, porque fui eu que decidi que eu não como carne, que eu não consumo animais, né? Mas a minha família, e eu não sou o delegado da família, né? Eu sou só a Sílvia, que tem o meu modo de pensar. Aí eu queria que você contasse aí como é que foi essa transição e como é que foi esse passo para você começar a pensar assim, puxa vida, eu posso fazer o meu trabalho, eu posso ser o meu patrão. Eu tive ajudas muito importantes, mas com o passar da minha carreira, eu entrei num frigorífico, aí eu te falo que eu tive dois patrões, por assim dizer, 2 empresas que me ajudaram muito. A Ambev com os processos. Sim. E foi quando eu entrei no Frigorífico Estrela, Sim. que é aqui de São Paulo, é uma empresa familiar do seu Valdão Gomes. E lá eu não fazia a mínima ideia, eu quero vender, eu até brincava, eu não sabia o que era uma carne. E cada hora era um nome diferente nos cortes. Mas eu tive um chefe que acreditou em mim, me apoiou, então eu iniciei lá como um executivo de contas, que é a Caute, Sim. e saí de lá como um gerente, um gestor de contas. Eu saí de lá como... o meu cargo oficialmente era um coordenador nacional, Sim. mas eu era já um gerente de contas, que era onde eu atendia todo do sul da Bahia até o extremo norte do Maranhão. Ali estavam todos os meus clientes e foi ali que eu aprendi. E quando me virou a chavinha foi o seguinte, por eu ter esse cargo de gestão, eu tinha representantes que eu fazia a gestão deles. Sim. E eu fui conversando com eles, eles foram me ensinando, eles me ajudaram muito, porque um bom vendedor faz de você um bom gerente. E o caminho ao inverso é muito... Se você, sendo um bom gerente, se você pega um cara que o cara não quer trabalhar, o cara não quer ganhar dinheiro, fica muito complicado. Porque é uma parceria, né? E o representante, ele faz o salário dele. Eu costumo brincar, eu começo o mês com menos 50 mil. Então eu tenho que pegar e tenho que correr para isso. Então foi ali que eu tive essa vontade de me tornar representante. Sim. Pelo meu histórico, eu tive algumas empresas. Eu tive uma empresa fenomenal, que eu estou com eles até hoje, que é um parceiro. Hoje eu não sou representante deles, eu sou um parceiro deles. Eu aprendi a ser um parceiro deles, onde, por mais que algumas indústrias não sejam meus clientes, eu ligo pro meu gerente e falo assim, ó, Leandro, dá uma atenção para esse cara, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. E aí eu vi o seguinte, que muitas vezes uma forma onde você consegue se espalhar é com o varejo, mas uma forma que eu vi que eu tinha uma maior, como que eu posso dizer assim, uma maior facilidade foi com principalmente o B2B. Então hoje eu atendo muitas indústrias. Então hoje eu tenho indústrias que eu atendo, que eles têm a confiança em mim de eu apresentar para eles um produto e a confiança é muito boa, porque eu consigo abrir várias frentes. Certo. Entendeu? Então, eu tenho hoje esse parceiro, que é a Cooper Aliança, que é onde eu vendo principalmente lá o Angus Black, certificado. Então, eu deixo bem claro, porque hoje isso é uma bandeira que a gente carrega cada vez mais. A gente teve uma discussão que é onde... uma certificação internacional? Como que funciona isso? É uma certificação que nós temos aqui, a Associação Brasileira de Angus, onde para você ter o animal, então ele tem que ter certas características, que você vai ter uma pessoa da associação lá na hora do abate, que ele vai analisar e vai ver, não, esse animal aqui é um Angus mesmo e tal. Então vai fazer isso aí, esse animal vai ser certificado e você consegue também rastrear de ponta a ponta. Sim. Então, eu tenho essa facilidade, que a Cooper Aliança me abriu muitas portas para eu chegar chancelado com esse nome. Então, foi uma chancela. Eles me deram um apoio e hoje em dia a gente se apoia muito, porque hoje eles fizeram meu nome forte a ponto de eu hoje estar onde eu estou.
Eu queria fazer uma parte aqui, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Uma coisa muito importante e que nós aprendemos na nossa casa, na nossa vida, no nosso esteio, que a gente precisa ter essa honra e a gente precisa ter essa gratidão pelas pessoas e pelas instituições que nos ajudam, né? Que foram os nossos mestres, que foram os nossos professores, né? E pelo que você está me falando, foram oportunidades que foram dadas para você, assim, como se fosse uma espécie até de treino, de teste, e aí você desenvolveu, e aí você foi em frente, e aí você começou a abrir as portas e começou a ter esse nome. E quando que você percebeu assim, puxa vida, eu não posso pisar na bola com esse cara que me abriu as portas, Sim. mas eu também não posso ficar preso e eu preciso voar. Como que é esse paradoxo, que é o paradoxo da segurança, da estabilidade e também da liberdade e de você fazer, que você falou, que você que faz o teu salário, é você que desenvolve o teu orçamento. Como que funciona isso? Como que você Na trabalhou verdade, isso? É uma coisa que a gente brinca muito, é o seguinte, tem uma cena do Indiana Jones, quando ele tem que cumprir alguns desafios, onde um dos desafios é que se você confia em Deus, você vai dar o passo, porque por mais que lá tinha um buraco enorme, que ele ia cair lá embaixo, que era um despenhadeiro. mas a fé dele em Deus, ele deu o primeiro passo e foi. E foi isso que, fazendo assim uma analogia, foi isso que aconteceu comigo. Por quê? Eu tinha um emprego muito bom na Cooper Aliança, na Cooper Aliança, no frigorífico Estrela, Sim. que me dava 2 dígitos. E eu saí por alguns problemas lá, trocou a gestão, tal, ficou uma coisa assim, e eu acabei saindo. Eu fui um dos últimos da equipe a sair. E a gente até brinca, a minha primeira comissão com a Cooper Aliança foi de R$380. 380. Que esse daí é o teu parceirão agora. É um dos meus principais parceiros. Então eu saí, eu tinha 2 dígitos e minha primeira comissão foi de 300 e eles me falaram assim, ó, pode desbravar São Paulo. E aí a gente começou e eles me chancelaram porque eu chegava aqui, onde eu chegava, eu falava assim, não, eu tenho Angus certificado Cooper Aliança. É uma cooperativa, é hoje um dos principais abatedouros do Brasil, o mais moderno, porque a fábrica deles é da época de pandemia, então um dos mais modernos. E eles me chancelaram e isso foi me abrindo portas. Eu costumo brincar, eu tenho hoje um outro parceiro, que é parceirão mesmo, que é o frigorífico Irmãos Vicente, que eu venho... Inclusive, vocês foram para a feira juntos, né? Sim, sim. Eu venho namorando, eu comecei a namorar o Augusto, que o Augusto ele é o frente, ele é o marketing do frigorífico, até o Augusto são... Ele é o marketing e ele é a estratégia também. Ele é o marketing, ele cuida tudo que é da porteira para fora. Da porteira para dentro a gente tem o Fábio Vicente, que entende muito de criação, cria, recria, engorda, entende tudo sobre como que eu passo, como que deve ser, como que não deve ser. E o Augusto, que ele é o garoto propaganda, ele faz venda, me ajuda muito. É a imagem da marca. É a imagem da marca e eu me prendo muito então, mas eu fui uma vez em um evento onde eu falei ainda para a Vanessa o seguinte, falei assim, eu tô indo nesse evento, começando, minha primeira comissão R$300, eu tinha que pagar R$2.500 para nesse evento, que é o Meet Camp do Roberto Barcelos. Sim. E eu falei assim, eu vou lá, eu não sei se eu vou conseguir trazer cliente, mas eu queria trazer uma marca junto comigo. E aí foi lá que eu conheci o Augusto. E eu comecei mandando pelo Instagram. Sim. Comecei mandando Instagram para ele, aí ele me abriu, aí ele me mandou o WhatsApp dele e a gente começou. Só que entre começar esse namoro e a primeira venda que eu fiz para Vessel, foram 13 meses. Certo. Então demorou muito porque e a eles gente estavam... precisa ter esse tempo de fazer esse amadurecimento para não ficar pulando e para não ficar queimando etapa também, Exatamente. Né? E ele também foi se fortalecendo, porque ele tinha ele tinha um plantel lá de animais onde ele tinha 5, 10 animais. E agora a gente está com um projeto aqui de a gente vai bater 60 animais por mês da raça Wagyu certificado, que aí também é uma certificação também
onde o técnico da associação tem que estar lá presente quando os animais vão pro frigorífico, está presente quando você corta um pelo do rabo, se não me engano, é pelo rabo que vê, para ver o DNA, então está tudo ok. Ele vai acompanhar todo o processo de abate, desossa, porcionamento, para poder ter o selo de Wagyu. Entendi. Então esse selo de Wagyu, eu podendo estar junto com um parceiro desse, acabou me dando ainda mais, me chancelou ainda mais no mercado aqui em São Paulo. Que isso daqui é aquela certificação que você disse que eles têm pelas associações? Exatamente, que a associação, você tem a associação de Angus e a associação de Wagyu. Ah, tá. Então, eles me chancelaram também e isso acabou me trazendo mais know-how ainda, me trazendo mais força, que eu trouxe mais parceiros. Então, hoje eu também tenho a Premier Alimentos aqui de São Paulo, que também é um novo parceiro, que também trabalha muito forte com peixe, trabalha também com Wagyu puro. Então, eu fui... Essa chancela que essas duas primeiras empresas foram me dando, que foi me dando força. E aí, a gente chegou num momento onde eu vi que eu não era somente um representante, um RCA, representante comercial autônomo. Sim. Eu fazia gestão. Eu fazia a gestão deles aqui. Gestão estratégica, Lutava, de marca, de lutava produto. para desenvolver a marca, para desenvolver o produto. Sim. E aí eu comecei a entrar mesmo. Aí o Augusto me ensinou muito, me ajudou muito para desenvolver, que foi quando a gente trouxe um cliente forte, Sim. que tem aqui em São Paulo, que hoje ele tem, se não me engano, são 54 lojas, que é a rede do Netão Bom Bife. Sim. Mas lá a gente desenvolvemos rótulos juntos, desenvolvemos tipo de corte, como que é o corte, a equipe lá, o Netão, a Mônica. Eu tive o prazer de poder conhecer o Netão, que a Mônica me apresentou. Porque ele é uma Hoje ele é uma personalidade, é uma celebridade, e ele pegou e a gente viu que ele é uma celebridade, mas ele é um cara como a gente. Sim. Pegou, me ajudou muito também, e hoje a gente vende para todas as lojas dele o Wagyu certificado do Irmão Vicente, mas com a marca dele. Então, eu queria te falar uma coisa. Você falou sobre processo e a gente precisa falar agora sobre pessoas. Essas pessoas que você vai trabalhar, que você está falando que você faz a seleção dessas pessoas, você faz o treinamento dessas pessoas e você faz depois o desenvolvimento da avaliação de performance. Como que vocês estão trabalhando, porque a gente sabe como está difícil a mão de obra, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dificuldade, porque a gente sabe que também é uma coisa que você precisa tentar pescar lá e quando você consegue alguém, nossa, que coisa maravilhosa, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tive vários problemas, então hoje eu tenho média aí de 5 a 6 representantes que se tornaram meus parceiros. São pessoas da tua confiança. São pessoas de minha confiança. Eu tenho um representante que ele já foi o meu supervisor na época do Seara. Sim. E hoje em dia a gente trabalha lado a lado, que ele consegue abrir alguns mercados, porque eu estou hoje focado em alguns nichos, então ele consegue abrir essa bolha e ele vai para outros nichos. Então, que agora de 2025 para 2026, quando eu vi que eu não era somente que eu poderia ser algo mais do que um representante, isso, que eu criei, que eu transformei a minha empresa não só numa representação, mas num hub de negócios. Sim. Mas fala um pouco mais e um pouco mais detalhado, porque talvez o nosso público não tenha ainda esse domínio do que é um hub de negócios. Pela expertise que eu fui criando com o passar do tempo, eu consigo hoje desenvolver em multicanais, em multiprodutos também, o desenvolvimento desses produtos no mercado, tanto no varejo, aí alguns produtos muito mais mais focados para o varejo e alguns outros produtos voltados para o B2B também. Sim. Eu tenho hoje um parceiro que a gente também a gente se conheceu, eu me chancelei, como eu falo, me agradeço muito a Cooper Aliança e o Irmão Vicente, porque eles me chancelaram para eu chegar onde eu estou, porque eu tenho hoje um parceiro que é uma fábrica de hambúrguer chamada Quarteiro Burgers, onde eles têm toda uma história que vieram do Nordeste para cá. Ah, é o que vocês estão pensando agora na exportação, não? Exatamente. Ah, tá. Onde a gente Fala sobre isso. Estamos desenvolvendo por quê? E é ali que eu vi que eu poderia colocar esse produto utilizando a minha expertise, o meu conhecimento que eu tenho no varejo aqui em São Paulo. Então, você vê que hoje, indo para o lado da Quarteiro,
você vê que hoje todo mundo quer ter sua marca própria. Todo mundo hoje quer ter a sua marca atrelada a um produto de qualidade. E eles têm hoje um dos melhores hambúrgueres do Brasil, porque eles investiram pesado em maquinários, investiram pesado em processos também, dentro da indústria deles. E aí a gente está agora, eles têm todo um time para cuidar do varejo, para cuidar das hamburguerias. Essa semana agora aqui, que vai ter a FISPAL, eles estão Já trazendo... é essa semana? Já é essa semana agora aqui. Eles estão trazendo... Vai ser no AMB essa. Vai ser no AMB. Se eu não me engano, eles estão trazendo de 35 a 40 donos de hamburgueria lá do Nordeste para cá, para conhecer não só a selva de pedra, mas também indicar a eles boas indústrias, porque muitas vezes eles precisam de um equipamento, alguma coisa diferenciada, então vão estar aprendendo, vão estar vendo como que é um funcionamento de uma hamburgueria, de algumas hamburguerias foco aqui em São Paulo. Então ele está fazendo todo esse trabalho. Então eles têm uma equipe para cuidar do varejo e eu estou ajudando eles agora exatamente nisso aí, desenvolvendo um mercado de marca própria. Então estou trazendo alguns parceiros, alguns outros frigoríficos que querem ter o seu hambúrguer, algumas redes de supermercado que querem ter a sua marca também. Então você tem o X, você tem o Nagumo, que trabalham muito forte em marca própria. Então eu estou abrindo essa frente com eles. E no Hub também, como eu vi que eu consigo trazer, aglutinar, porque você acaba se tornando um aglutinador. Você tem que trazer pessoas, e pessoas com a mesma sintonia, com a mesma... aquilo que você quer, aquilo que você quer fazer, você tem que trazer essa pessoa. Então, com os representantes parceiros que eu tenho, é onde eu consigo... aí eu criei esse Hub, que é essa empresa que não só para cuidar de proteína, mas hoje, eu até trouxe aqui hoje, que é uma bebida, isso aqui não pode ser considerado um energético, que é o Aura, não pode ser considerado um energético, isso aqui como que eu posso fazer? É um acelerador mental. Ele foi criado, essa aqui é uma bebida... E é bonito isso aqui, né? E é gostoso? Muito. É? Até te convido você a experimentar, que você vai gostar, porque... muito bom. E é uma coisa que eu participei do nascimento. Eu estava lá no dia que nasceu. A primeira lata, eu estava junto com o Marcelo, que o Marcelo é um dos donos da Aura, e quando ele provou que sai gelado, né, já sai gelado já o produto, que ele provou, que ele me deu assim para experimentar assim, então foi como se fosse concebendo o nascimento de um filho dele. Que lindo. E a gente está... e agora com a equipe também, eu estou tentando desenvolver esse produto aqui também, saindo um pouco do meu nicho e trazendo ele para um parceiro. Então hoje eu trabalho muito forte em proteína, com peixes da Premier Alimentos, o hambúrguer da Quarteiro, que a gente está trazendo cada vez mais parceiros, e os donos, o André, o Berg e o Pablo, que são pessoas muito sérias, são pessoas muito convictas, são pessoas assim que você conversa com eles, não tem como você não se apaixonar pela empresa e pelo negócio deles, porque quando o Berg começa a te contar a história, o André eles começam a te contar a história de vida. Eu tive o prazer de viajar com eles pro sul, pro Paraguai, há cerca de um mês e meio atrás. Ah, tá. E aí você vai conhecendo os caras, é totalmente diferente. Aqui em São Paulo eu tenho um parceiraço que é... Mas por quê? Ele viu em mim a seriedade. Eu estava até comentando com você que eu tô com um novo parceiro, tô trazendo esse novo parceiro agora aqui pro Irmãos Vicente. Em determinado momento a gente precisava fazer um investimento, e aí eu mesmo peguei o telefone, liguei pro Augusto e falei: Augusto, é um investimento pesado, porque como são frigoríficos pequenos, qualquer investimento acaba se tornando pesado para um cliente que está se iniciando ainda. Eu falei assim: Augusto, vamos apostar, porque é um cliente que vai nos trazer. Então essa chancela dele me confiar, dele confiar em mim e fazer isso, foi o que o mercado me ensinou, e a forma como que eu trago, porque não basta você ser profissional, você tem que trazer... Profissional é a sua obrigação, você tem que ser profissional, isso aí é fato. Só que você tem que trazer a paixão. Sim. Você tem que vender como se você... como se a tua vida dependesse daquilo, mas a sua vida depende daquilo. E depende. Depende daquilo. Como se hoje fosse o último dia. E todo dia é o último dia. Todo dia é o teu fechamento. Você precisa vender porque todo dia você está no fechamento. Então você vai ter uma carreta saindo lá do Paraná para vir para cá, essa carreta tem que pesar, essa carreta tem que vir com lá. Eu tenho a Premier aqui, que eles precisam vender, a gente vende Wagyu para eles aqui. Precisa ter
agregar esse valor. Você precisa mostrar para o cliente que você não está vendendo um commodity puro, que você está vendendo um boi China, que você está vendendo um boi China. Não, você está vendendo uma carne que um boi China hoje você vai pagar R$22, R$23 no quilo desse animal assim para vender para o açougue. E quando você vai vender o Wagyu, você está vendendo ele por R$80 o quilo. Você está vendendo por R$39,90 ele pendurado. Muita Então- diferença de preço. Olha, o que está acontecendo aqui? Deus Cronos está nos chamando, está nos devorando, 14 horas e 50 minutos. A gente viu que o Kleber também tem uma paixão, que é pelo trabalho. Nós fomos picados, ele foi picado pelo bichinho da venda, nós fomos picados pelo bicho do trabalho na nossa casa. Lá naquela casa, lá todo mundo é louco pelo trabalho, né? E isso daí é uma coisa que também não é tão boa assim. Que isso daí a gente pode colocar a nossa saúde em segundo plano, que a gente não pode fazer isso, né? E eu não vou te falar que eu não entendo nada disso, do teu mercado, né? Mas eu achei legal, achei inspirador, achei uma coisa que tem muito a ver com o nosso tema aqui, né? Porque eu sou uma professora de administração e de estratégia e você me traz o processo todo, né? Você vai lá no produtor, você vai buscar o cliente, você vai descobrir que cliente é esse, você vai saber o que esse cliente precisa e isso, o que a gente percebe? A gente percebe essa alegria, essa paixão, né? Então, agora, o que eu vou te fazer a minha certificação aqui, né? De uma professora, de uma mestra e que do Crescer Dói, né? O que eu vi foi essa possibilidade de nós trazermos aquilo que o nosso Ikigai faz, né? Que é o que é o Ikigai? O Ikigai é o propósito de vida. Então, para a gente ter esse propósito de vida, nós precisamos ter uma paixão, que é amor por aquilo que a gente faz. A gente precisa ter um amor muito grande, porque esse amor é que vai sustentar. Nós precisamos ter uma condição de ter uma boa visão, né? Uma visão de mundo, visão de mercado, visão de negócio, uma visão de nós mesmos, né? Para que nós possamos até saber qual é a nossa imagem, que imagem que a gente vai conseguir projetar no mundo, né? E aí a gente vai ter a missão. A missão é nós sabermos que nós estamos entregando uma coisa que é inalienável. Você não tem dia, não tem hora, você está fazendo o teu melhor, você está entregando uma coisa que você acredita, né? E uma coisa que a gente precisa também entender você tem aquele chamado. É um chamado, é uma vocação que a pessoa tem. Por algum momento a gente descobre essa vocação na nossa vida, né? Então você é um vendedor realmente. Você é um tenho vendedor. O melhor emprego do mundo. Você é um vendedor, você conseguiu vender pra gente esse teu entusiasmo, essa tua alegria, né? Que isso é uma coisa muito bonita. Vou conseguir te vender também 1 quilo de carne? Não, isso não. Isso você não vai conseguir. Isso eu não vou comprar. Mas eu queria que você deixasse, por último, o que a gente vai desenvolver é a nossa profissão. Então, aí você foi costurando tudo isso na tua vida e você tem a tua profissão hoje. E aí, o que eu queria? Eu queria que você deixasse uma mensagem final, porque nós estamos aos 48 minutos do segundo tempo, olha lá, 14 horas e 54 minutos. Olha, eu acho que a palavra final é o seguinte, quando você... Eu até brinquei com você agora aqui, eu tenho o melhor emprego do mundo, porque eu faço uma coisa que eu gosto, uma coisa dinâmica, mas que eu aprendi assim, aprendi apanhando do mercado, apanhando das indústrias onde eu trabalhei. Hoje em dia eu sei que é uma cadeia vertical, sabe, mas porque eu fui aprendendo isso na raça, aprendendo porque eu tive vários professores com o passar do tempo para me ajudar nisso aí. Mas eu acho que você, a partir do momento em que você descobre aquilo... tem uma frase mais manjada de tudo, depois que você trabalha... Quando você trabalha com o que você gosta, você nunca mais vai trabalhar, tal. Isso. Mas é verdade.
Porque é verdade, porque quando você tá... Falam que é do Steve Jobs essa frase. E é tão dinâmico, e eu tô no mercado hoje tão dinâmico que eu tenho preços galopantes, Agora já não vai dar. eu tenho preços galopantes que mudam a toda semana, mas eu hoje trago, antes de tudo, além da força de todos os frigoríficos que estão comigo, todas as indústrias, todos os parceiros, Quarteiro, Mãos Vicente, Cooper Aliança, Premier, eu trago também meu nome, porque meu nome eu consegui criar um nome, criar uma reputação. Então eu acho que isso é você se dar o respeito e impor o respeito. Eu acho que esse é o principal chamado para qualquer profissão que você vai fazer. Você tem que se dar o respeito para você poder cobrar o respeito dos seus clientes e dos seus Parceiros pares, todos. dos seus parceiros. Todos os stakeholders Mas hoje eu envolvidos. consegui isso. Não importa qual que é o nível. Essa semana eu tive uma reunião maravilhosa. Acabou aqui, ó. Acabou? 14h56, Acabou. Não tem como. Pessoal, ficou com gostinho de quero mais? Com certeza eu vou chamar o Kleber aqui mais alguma vez para ele contar pra gente com esse dinamismo, com essa alegria, com esse entusiasmo. A gente gostou de te receber. Sejam felizes, se puderem. Ótimo final de semana. Obrigada, Jean. Gratidão a todos. Gratidão ao meu pai e à minha mãe, porque esses daí são de respeito. Como um carne. Você ouviu na Vibe Mundial, programa Crescer Dói.